Graça e paz da parte de Deus, Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Chamo sua preciosa atenção para o texto em Tiago, capítulo 1, versos 2 em diante, que diz: Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações. Sim, queridos, aqui o texto está nos exortando, nos concitando a estarmos plenamente alegres no meio das provas, das lutas, das dificuldades, dos desafios. Continuamos passando por um momento desafiador, pandêmico, em que a atitude espiritual é fundamental, mais ainda porque estamos diante de abismos, diante de montanhas que precisam ser ultrapassados. O texto prossegue dizendo que esta alegria que devemos desenvolver, cultivar, desfrutar no meio da prova é fruto do saber, do conhecimento, do entendimento, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Sim, queridos, a prova da fé, o teste aprovado, faz com que nós sejamos perseverantes. A provação da nossa fé, enquanto estamos no meio de tantos riscos, de tantos desafios, não só do ponto de vista da saúde, mas também da economia, da política. E Deus nos exorta a sabermos que a provação gera perseverança, se tivermos a atitude correta, se realmente reconhecermos motivo de gozo no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Esse texto foi produzido, a carta de Paulo aos Filipenses, quando ele estava cativo, preso. Mesmo assim, ele diz: alegrai-vos no Senhor. Meus irmãos, alegrai-vos no Senhor, sabendo que a prova, a luta, as dificuldades oriundas da nossa fé, elas produzem perseverança. E o texto prossegue dizendo: ora, a perseverança deve ter ação plena, completa, para que sejais perfeitos, maduros e íntegros, em nada deficientes. Ou seja, as lutas, as provas trazem maturidade, trazem o aperfeiçoamento do caráter e seremos, depois deste período, mais semelhantes a Jesus. Sim, porque olhamos para o autor e consumador da nossa fé. O texto ainda acrescenta: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e não passa em rosto coisa alguma, e ser-lhe-á concedida. Sim, amados, precisamos orar, suplicar. Se falta esta compreensão em nós, se há murmuração em nosso coração, se há tristeza excessiva e não na palavra paulina, entristecidos, mas sempre alegres, sabendo que Deus está no controle, que Deus está usando as dificuldades, as lutas, os desafios para o aperfeiçoamento do caráter cristão, para que a graça nos fortaleça ainda mais, como respondeu o Senhor Jesus às súplicas paulinas: a minha graça te basta,
porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Se nos falta esta compreensão, se nos falta a sabedoria, como disse alguém, olhar a vida do ponto de vista de Deus, se nos falta este entendimento, peçamos ao Senhor, oremos ao Senhor, busquemos ao Senhor, porque a Bíblia diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. É tempo de pedirmos, de clamarmos, não apenas pelo socorro, mas pela sabedoria do alto, para que atravessemos de forma triunfante, vitoriosa, este período tão desafiador. Peça, diz o texto, porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Ou seja, a nossa oração deve ser a oração da fé, para recebermos sabedoria do alto, não aquela terrena, animal, demoníaca, mas aquela sabedoria que vem de Deus, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos. Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai, nós te damos graças porque no meio das provas, das lutas, das dificuldades, jamais nos deixas sozinhos. Pelo contrário, o Senhor está conosco sempre. Tu és o Deus presente e agindo, Senhor, quem impedirá? Senhor Deus, abre os nossos olhos para que vejamos que são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Senhor, faze-nos entender de que somos mais do que vencedores por meio do Senhor que nos amou. Abençoe o querido e amado ouvinte, a distinta irmã e o nosso amado irmão que nos ouve nesta hora. Derrama a tua graça em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém.